vinis e CDs desse humilde blogueiro. Vamos começar então aqui com quem? Com quem vamos começar? Com quem? Tá aqui Duck Jordan, Irving Sidney Duck, foi o apelido que deram nele, Jordan, né? Que nasceu em 1922, vai falecer em Copenhague em 2006. Foi um grande pianista de jazz americano. Tá? Ele nasceu em Nova York, no Brooklyn. Ele é do Brooklyn. Tá? Pela bibliografia dele, estudou na Boys High School. Um pianista talentoso, imaginativo. Tá? Ele foi aprendendo quase de forma autodidata a tocar o piano. Tá? E ele se notabilizou como um membro regular do quinteto do Charlie Parker, tá? Do grande Charlie Parker, The Bird, né? Tá aqui, quando ele fez, principalmente, ficou famoso como acompanhamento nessas One Dion Sessions, que ficaram famosas, que foi aí que o Charlie Parker ganhou o apelido Bird, tá? Nessas históricas sessões. Está aqui. Se algum dia você achar esses 2 vinis, tá? Ou CDs, tá aqui, são famosas, o One Dial Sessions, tá? Onde as grandes composições como Bongo Bop, Dewey Square, Bird of Paradise, né? Daí o apelido Bird que ele acabou recebendo, tá? É o início do bebop. Ele foi um dos grandes acompanhantes do bebop. A gente sabe que o piano não é exatamente um instrumento solista, tá? No bebop, mas ele foi um grande acompanhante. A gente vai falar daqui a pouco do seu estilo, tá? Mas ele se notabilizou principalmente aqui pelos acompanhamentos nas Charlie Parker On Dial Sessions, tá? Ele teve uma longa carreira a partir de meados da década de 50, tá? Ele é considerado um dos jazzistas menos midiáticos, né? Pouca gente conhece o trabalho dele, né? Pouca gente conhece. É um dos menos midiáticos, tá? Ele inclusive, né? Isso é interessante. Ele começou essa carreira acompanhando Charlie Parker, um membro regular, ele e Miles Davis, né? É impressionante o encontro Charlie Parker On Dial com Charlie Parker, Miles Davis, e está lá o Duck Jordan no piano fazendo as bases para o Charlie Parker fazer aqueles solos, né, com o sax. Tá? Ele acompanhou a Stan Getz, Sonny Stitt, e, claro, na década de 60, isso é que é incrível, ele parou a carreira, deu um tempo na carreira dele, e se tornou motorista de táxi. Tá? Motorista de táxi. Isso é uma coisa, a gente já vai tocar nesse assunto. Mas tem uma história engraçada para a gente conversar aqui, que dá para sentir como é que era a personalidade dele. Quando ele estava em Copenhague, para onde ele foi nos anos 70, acabou fixando residência em Copenhague, na Dinamarca, a história do molho de amendoim. Essa história engraçada envolvendo um restaurante chinês, o segredo do molho de amendoim. Tudo começou porque o Duke Jordan tinha se estabelecido lá em Copenhague, tá? E como muitos artistas, ele tinha hábito de ser assíduo frequentador de restaurante chinês. Mas um restaurante chinês modesto perto da casa dele, tá? Mas o que atraía ele para ir para aquele restaurante era um molho de amendoim especial, que era servido junto com os rolinhos primavera. Ele ficava encantado com aquele molho de amendoim. Ele ficou tão fascinado que ele começou a perguntar aos proprietários persistentemente. Ninguém entendia nada do que ele falava, chineses, né? Falava mal e porcamente, vamos dizer assim, a língua nórdica ali dinamarquesa, tá? A barreira linguística impedia, e ficavam confusos com a insistência do pianista. Ele queria, porque queria saber qual era o segredo do molho de amendoim. Os caras não entendiam o que ele estava querendo. Tá?
Eles tentavam explicar, até apenas um molho de amendoim, mas o Duke Jordan ia para casa, tentava reproduzir o molho de amendoim, tentava encontrar a fórmula secreta para desvendar um mistério, mas nada. Até o momento em que ele encontrou um grupo de amigos que tinha já certa fluência, sei lá, poliglotas, né? Conseguia aí romper a barreira linguística, conseguiram conversar lá com os proprietários do restaurante chinês. Qual não foi a desilusão dele? Que, na verdade, eles revelaram o segredo. Qual era o segredo? Simplesmente os cozinheiros disseram o seguinte, o dono lá do restaurante falou o seguinte, olha, é apenas um molho de amendoim industrializado que a gente compra no atacado. Tá? A gente só adiciona um pouco de água para afiná-lo, para render mais. É apenas um molho de amendoim industrializado. Não tem segredo algum. Tá? Ele ficou decepcionadíssimo, né? Mas isso, claro, depois ele levou na boa, bem-humorado, mas isso denota um pouco a personalidade dele, tá? Ele era muito metódico, não digo assim ao ponto de ser um anal retentivo, né, que você fala em psicanálise, mas um estudioso muito metódico, daí o porquê ele ter sido muito pouco midiático e os trios que ele formou serem muito pouco conhecidos, mais conhecido pelos europeus do que pelo público norte-americano, em decorrência a gente, né? Mas essa história aqui ficou marcante porque revela um pouco a personalidade, né, do Duke Jordan, né? Mas o grande começo dele, ele começou muito bem, foi a carreira dele junto com Charlie Parker, o início dele com Charlie Parker. E a importância dele para o bebop. Muitos consideram o Duke Jordan um dos grandes pilares do bebop. Tá? Não tanto pelos solos, mas pela base que ele conseguia dar com o piano para os solos de Stan Getz, por exemplo, Charlie Parker, só para dar alguns exemplos. Uma grande característica era agilidade e complexidade harmônica. Bebop, a gente fala, o jazz bebop, a gente fala de virtuosismo. É virtuosismo musical, tá? Virtuosismo e improviso. E ele explorava harmonias sofisticadas, tá? A grande questão era o que se chama no jazz bebop o comping, o acompanhamento rítmico e harmônico do solista, no caso, o Charlie Parker ou Miles Davis, tá? Que ele acompanhava ao piano. Jordan era um mestre nisso, né? Ele fornecia uma base sólida para os solistas, com acordes que eram assim bem escolhidos, frases rítmicas, que dava uma base para eles viajarem nos seus solos, né? Então, isso é fundamental, uma coisa que muito pouca gente presta atenção em relação ao jazz bebop, né? A gente presta atenção muito mais nos mestres, os solistas, os virtuosos instrumentais, né? E a gente se esquece do acompanhamento. E talvez o porquê, né? O Duke Jordan era menos midiático, ele era um mestre, né? Em fornecer a base harmônica, né? Para, em cima disso, os instrumentistas solistas viajarem nos seus solos, nos seus improvisos, tá? A gente sabe que o bebop, né? O bebop com os seus bebop, a gente tem que falar do bebop, tem muito a ver com o porquê que o Duke Jordan acabou sendo motorista de táxi, tá? O Duke Jordan ele já estava fazendo sucesso com a sua peça mais famosa, que vocês viram aí a abertura aqui da live, a música chamada Jordo, tá? E outra composição notável dele como No Problem, com a qual a gente vai fechar a live de hoje, tá? O bebop, a gente sabe, foi um tipo de reação, tá, ao jazz swing, tá? Louis Armstrong, as big bands, né? Que estavam já surgindo, jazz swing, dançante, em que o negro era visto apenas como um entertainer, né?
E o Louis Armstrong fazia muito bem esse papel. O entertainer dos brancos. Tá? Então, muitos jazzistas começaram a se rebelar contra essa coisa, entre eles Adorno, né? O Adorno, que falava aquele texto famoso lá, o fetichismo da música e a regressão da audição, né? Do Adorno, claro, a gente tem que falar do Adorno aqui a toda hora nessa live. Esse texto clássico é uma crítica consistente ao jazz, mas aqui o jazz swing, tá? Então, o bebop, a gente sabe, foi uma reação onde é dominado pelo improviso, não mais o rítmico, o harmônico. Eles apenas vão servir de base para o improviso, para as escalas angulares, né, estruturas harmônicas complexas. Tá? A ideia, claro, a ideia mais radical era que nenhum branco seria capaz de reproduzir uma música feita pelo bebop por uma banda de negros. Tá? Então, o bebop foi uma reação a isso. Né? Isso vai ter muito a ver do porquê a Europa começa a acolher os jazzistas. Tá? E as mudanças que começaram a ocorrer na indústria cultural norte-americana, na indústria musical. Tá? Mas o Duke Jordan talvez seja o nome menos conhecido aqui dessa revolução do bebop, aqui na década de 50, tal. Dizzy Gillespie, Miles Davis, né, Charlie Parker, e muitos outros, né, que vão surgir aí, vão fazer a revolução, mas foi uma reação a esse jazz de entretenimento, esse jazz dançante, um jazz que os brancos começam a dominar com as big bands. Tá? Mas é claro que aí isso não rendeu muito dinheiro. Né? O Duke Jordan ele começou a trabalhar como taxista em Nova York na metade dos anos 60, porque essa época, na década de 60, foi uma época particularmente difícil para os músicos de jazz, devido a uma diminuição da oportunidade de shows, baixos pagamentos, além do impacto do racismo e segregação, né, ali na década de 60, movimentos de protestos, luta por direitos civis e tudo mais. E sem falar a invasão dos Beatles, a invasão britânica nos Estados Unidos, o rock começando a dominar. Então, foi um momento que o bebop, né, considerada a grande revolução musical, começa a ceder seu lugar para o rock. Tá? Aí começa nos anos 60 a haver uma grande revolução na indústria musical, indústria fonográfica norte-americana. O jazz vai perdendo seu lugar. E o Duke Jordan foi um dos músicos que sentiu isso. Tá? Ele foi simplesmente dirigir táxi para tentar sobreviver. Tá? Os Yellow Cabs, né, lá em Nova York. Tá? Claro que tinha outros músicos de jazz que era por causa dos custos cada vez mais elevados das drogas. Né? As drogas circulavam, heroína, né? Principalmente circulavam fácil no meio dos jazzistas. Tá? Então, muitos deles, para tentar custear o vício, acabavam fazendo um trabalho paralelo ao músico de jazz. Não foi o caso do Duke Jordan. O caso dele foi simplesmente falta de oportunidade de show, simplesmente ele não conseguia mais sobreviver e virou um motorista de táxi. Tá? É a era pós-swing, né? Embora o bebop tenha dominado lá os anos 50, e a gente sabe que o bebop ele acabou sendo considerado o símbolo da modernidade, por excelência mesmo nos Estados Unidos. Tá? Você vê grandes artistas plásticos, como, por exemplo, Jackson Pollock, por exemplo, do expressionismo abstrato, tá? Ele pintava seus quadros, né? Fazia drip art, né? Arte gotejante, jogava tinta nos painéis, nas telas que estavam no chão, a um som altíssimo de bebop. Botava o disco lá, e num som altíssimo, inebriado pelo bebop, ele jogava as tintas aleatoriamente, ao acaso, aquela coisa do expressionismo abstrato, como essa tela que vocês estão vendo aqui. Né? Drip art, né? Claro, isso aqui é imitando Jackson Pollock, não é do Jackson Pollock, imagina.
É do meu filho mesmo, que fez no ensino médio, mas imitando aqui o expressionismo abstrato, tá? Então, foi um momento, depois desse boom, né, acabou se rendendo às revoluções aqui que começaram a ocorrer na indústria na indústria fonográfica, menos oportunidades de show, clubes, salões de danças, que antes contratavam grandes bandas e grupos de jazz, passaram a buscar outros gêneros mais lucrativos, tá? Sem falar da questão de falta de direitos e tudo mais. Então, foi um momento que mesmo lá guiando lá seu táxi lá em Nova York, seu Yellow Cab, ele começou a perceber que muitos amigos jazzistas estavam indo para a Europa, tá? Principalmente por quê? Tá? Porque nos Estados Unidos estava acontecendo a grande revolução, tá? A grande revolução que era, tá? Isso aqui é um pouco antes, né? Mas aqui, vamos falar sobre isso, que é do Jazz Fusion, aqui dos anos 60, né? Nos anos 60, anos 70, o Miles Davis, que tinha começado lá no bebop, ele começou a se enveredar pelo jazz rock, ou jazz fusion. O jazz lá nos Estados Unidos começou a se hibridizar com o rock, para chegar depois do final da década de 70 ao free jazz. Então, muitos jazzistas, como do calibre do Duke Jordan, tá, viram que não tinham mais lugar nessa revolução da indústria fonográfica. O jazz, para sobreviver a essa invasão do rock, ele tinha que se transformar e se tornar fusion. Tá? E ele acabou indo para a Europa, como muitos jazzistas migraram dos Estados Unidos para a Europa. Tá? Mas é claro que o jazz na Europa teve uma primeira função. A gente sabe muito bem disso, já discutimos várias vezes aqui na live. Até a gente falou daquele documentário, Trilha Sonora para um Golpe de Estado, um golpe de Estado lá na Nigéria, na África, com a participação involuntária do Louis Armstrong, que foi fazer show. E era comum, por exemplo, a CIA, Pentágono, enviar bandas de jazz para a Europa, infiltrado no grupo a inteligência da CIA, espiões, principalmente espiões infiltrados, fazendo parte da entorragem, né, da banda de jazz que ia para a Europa. Então, na verdade, tinha uma dupla função. Primeiro, de espionagem. Segundo, como embaixadores do jazz, criar uma imagem dos Estados Unidos na Europa de um país de diversidade, pluralista, já que junto com as bandas iam músicos brancos também, né, ao lado dos músicos negros, jazzistas. Então o jazz era para criar uma espécie de propaganda de um Estados Unidos democrata, diverso, igualdade racial, coisa que não existia, né? E claro, tem uma outra questão também por trás disso, a Guerra Fria, né? Porque a invasão da cultura norte-americana na Europa Ocidental fazia uma frente, uma barreira a qualquer influência política, tá, soviética, tá, na Europa Ocidental. Então, aquela coisa e até virou uma bomba semiótica, né? Porque o jazz entrava lá também por trás da cortina de ferro, tá? Então, virou uma espécie de bomba semiótica. Então, os embaixadores do jazz, né? O Louis Armstrong foi um dos grandes representantes. A jazz diplomacia ficou muito evidente. E muitos jazzistas acabou indo na Dizzy Gillespie, muitos acabaram indo na primeira leva, e os europeus ficaram maravilhados com o jazz. Tá? Por quê? Porque o jazz para os europeus era considerada a música clássica do século XX, o suprassumo da modernidade, justamente pela complexidade harmônica, tá? Pelo tipo de solo estruturado, né? Com acompanhamento harmônicos, muitas vezes angulares, tá?
impressionava os europeus, né, que vinham, que os europeus tinham aquela coisa, ou curtiam música clássica ou música folclórica. Eles viram no jazz essa terceira via, a música clássica, a verdadeira música clássica do século XX, pós-vanguardas modernas. Daí que os músicos de jazz foram muito bem recebidos, tiveram uma recepção, emprego, dinheiro, pagamento de direitos autorais, gravadoras, tudo que não tinha nos Estados Unidos, tá? Que os embaixadores do jazz tentavam esconder a segregação, o racismo. Então ele estava vendo exatamente o contrário na Europa. E o Duke Jordan largou seu táxi e foi para lá no começo dos anos 70. Tá? Largou até o Stan Getz, né, do qual ele estava acompanhando esporadicamente, eu vou para a Europa. Tá? E lá ele formou os seus famosos trios, né? Os famosos trios, né, que ele acabou formando. Temos aqui, né, os vários discos que ele vai fazer na Europa. Está aqui o trio, que você deve ter acompanhado aí na abertura com Jordo, né? Fly to Denmark, tá? Esse disco aqui que ficou famoso, né? Voo para a Dinamarca, né? Tal, com destaque na grande imprensa. Então ele começou a ter todo o destaque e uma gravadora decente, né? E pagamento de direitos autorais decente, que não tinha nada disso nos Estados Unidos. Mas o que era o jazz para os europeus? Para os europeus era a música clássica do século XX, pós-vanguardas modernas, pós-minimalismo, dodecafonismo. Eles consideravam a evolução disso. Eles viam é incrível, eles viam no jazz tudo isso, a música tonal, Stravinsky, né, o dodecafonismo, está lá, está materializado, está no jazz. O jazz foi a realização disso. E o blues? O que os europeus consideravam o blues? O blues era a música folclórica para eles, era a música folclórica norte-americana. Então, o blues teve um espaço menor na Europa, porque eles já tinham a sua própria música folclórica, sua própria música folk. Então, eles consideraram o blues uma música folclórica. Uma música folclórica, uma mera música folclórica. Portanto, não teve o espaço devido, né? Ou não teve muita atração, muito acolhimento, mas a questão do jazz foi diferente. Para os europeus, era considerada uma arte de alto nível, uma música clássica, que deveria ser acompanhada com plena audição atenta, né? A questão da audição atenta, que é uma coisa assim que naquele texto lá, Fetichismo da Música, a Regressão da Audição do Adorno, está ali uma série de críticas, por exemplo, da Muzak, como essa música, esse jazz swing, né, leva a uma audição desatenta, tá? Aquilo que a gente chamava de Muzak algum tempo atrás, música de elevador, música de restaurante de churrascaria, sabe? Uma música para audição desatenta, tá? Tão simples, de estrutura tão simplificada, que você é capaz de assoviar depois, no metrô, no ônibus, em casa, assoviar o refrão, né? Reproduzir mentalmente o refrão, tá? E sem falar que o jazz tinha uma coisa que é a estrutura erudita. A estrutura erudita, tá? Eles perceberam isso. Você tem no jazz a estrutura erudita. O que é a estrutura erudita? Você tem na música clássica a abertura com o tema. Tem um tema, tá? Que depois é desenvolvido ao longo da suíte, em diversos movimentos. Daí essa estrutura erudita, clássica, do tema, a abertura, que é a abertura, depois vem os movimentos, onde os temas colocados na abertura são desenvolvidos. Para terminar na coda, retornando ao tema da abertura, só que enriquecido,
tá, com o desenvolvimento ao longo da suíte. E aí você fecha um concerto de música clássica, né, com o final e o fechamento. O jazz ele vai reproduzir o bebop, essa mesma estrutura clássica, tá? A mesma estrutura. Quer dizer, tem um tema que abre, por exemplo, Orange Was the Color of Your Dress, que a gente já, do Charles Mingus, por exemplo, tem um tema que abre, tá? E depois cada solista vai fazer seu solo, vai desenvolver os temas da abertura. Aí entra piano, aí entra sax, entra pistão, e aí vai entrando, cada um vai fazendo seu solo, bateria no final, para depois, no final, retomar a abertura, o tema da abertura, só que enriquecida pelos diversos solos, né? Pelos diversos solos que foram feitos durante os movimentos. Quer dizer, algo acontece. Essa é a verdadeira crítica essa é a verdadeira crítica do Adorno, tá? Porque ele criticava uma estrutura cíclica na música, nada é desenvolvida. Você tem um tema que é jogado e não é desenvolvido. Na verdade, a música termina exatamente como começou. O pior, em BG ainda, vai diminuindo o refrão para a coisa não terminar, ficar na sua cabeça repetindo. Então, era a verdadeira crítica, né? A principal crítica dele, né? Que, na verdade, é algo subliminar, porque a música é feita para ela ficar repetindo na
Alô, voltamos, voltamos. Voltamos. Caiu aqui a internet. Voltamos. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô, alô. Estamos de volta, estamos de volta. Voltamos. Voltou aí para vocês? Oh, voltou para vocês, não? Caiu a internet aqui, caiu a internet, caiu geral aqui. Caiu a internet. Caiu a internet, meu, caiu a internet. Então, é isso. Voltou? Todo mundo tá de olho em mim aqui? Todo mundo 100%? E a Oliveira já deu 100%, então tá ok. Então, a gente tá terminando aqui. A Giorgia Meloni, aquele vídeo que ela tá travada. O que aconteceu com a Giorgia Meloni? Nossa, o que aconteceu a gente sabe, né? Só que não pode dizer. Tudo positivo e operante. Vamos terminar aqui com o Duke Jordan, né? Duke Jordan, tá aqui o disco. Estamos falando aqui do jazzista, do Duke Jordan. Então a gente estava falando da questão do jazz. O jazz tem uma estrutura erudita. Isso que atraiu os europeus, tá? Então, aquilo que, ao contrário da música do jazz swing, depois da música popular, e a música como a gente conhece, a música popular, música comercial, nada é desenvolvido porque é uma estrutura cíclica. A música termina exatamente como começou, tá? Em BG, o que é pior, para continuar reproduzindo na sua mente. Enquanto a estrutura erudita, algo que está sendo desenvolvido e completado e finalizado. Ela tem começo, meio e fim, a chamada estrutura erudita. Tá? Estrutura erudita que também você pode encontrar no rock, por exemplo, rock progressivo, você vai encontrar essa mesma estrutura erudita. Tá? E é claro, para a gente terminar aqui as nossas divagações aqui sobre o jazz e o blues, tá? Aí, isso aqui é um pequeno quadro aqui para a gente comparar jazz e o blues, tá? A origem, né? As coisas se confundem muito, né? Mas a origem do blues está lá no final do século XIX, nas zonas rurais dos Estados Unidos, e o jazz, New Orleans, né? Já no início do século XX. Enquanto o blues tem a sua origem nos spirituals, as canções de trabalho dos escravos, o jazz está lá, o blues, ragtime, música caribenha e europeia. É um mix, tá? dessas origens, tá? Desses ritmos musicais, né? Enquanto a expressividade domina a melancolia, o lamento, as dificuldades. Enquanto o jazz é celebração, é virtuosismo, é interação social. Disso vem uma coisa interessante. Os jazzistas, eles migraram para a Europa, a gente falou, porque a indústria fonográfica começou a abraçar o rock, mas depois o jazz rock, jazz fusion e depois o free jazz. Tá? E é interessante que o rock, por ser, claro, que o blues vai levar o rock, tem essa coisa individualista. É interessante isso, que coloca esse quadro comparativo. As origens lá no blues estão na lamentação, as dificuldades, o sofrimento, tá? A questão da dialética negativa presente no blues, né? Aquela da não conciliação com a realidade. Mas ao migrar para o rock e outras variações aí que vem do rhythm and blues tal, vai para uma coisa mais individualista no sentido de entretenimento, tá? A coisa expressiva, mas sempre em termos de expressividade teve ligado ao entretenimento. O jazz é mais celebratório, é mais interativo, tá? É mais festejo, né? Enquanto a estrutura, o blues, aqueles 12 compassos tradicionais, enquanto a estrutura do jazz é muito mais variada e complexa. A gente está falando da estrutura erudita.
enquanto a harmonia é poucos acordes, né? Enquanto no jazz você vai encontrar uso extensivo de acordes de sétima, nona e assim por diante. Enquanto na improvisação você tem no blues a expressão emocional, enquanto no jazz a improvisação ela é virtuosística, ela é baseada na virtuose. Quanto à instrumentação, a gama maior de instrumentos no jazz. E no ritmo, mais direto, mais terreno, vamos dizer assim, porque está envolvido com a expressividade no blues. Enquanto no jazz, ou é caracterizado pelo swing dançante, na época das big bands, ou pelo improviso. Tá? Ou pelo improviso. Tá? Então, temos essa diferença básica. É interessante isso. Então, para a gente terminar aqui, o Duke Jordan, né? Claro que ele vai uma leva, né, de jazzistas que eles não acompanharam essas transformações musicais do jazz nos anos 60 e 70, quando com o predomínio do blues, né, o rhythm and blues e depois o rock and roll, né, o rock baseado na fusão da música country branca com o blues negro, o rhythm and blues vai derivar o rock and roll, tá? O jazz já não encontrava mais espaço, a não ser que ele se rendesse às derivações do blues, tá? Que é o jazz fusion, o jazz rock e depois, mais tarde, o free jazz. Tá? Daí você tem esses músicos egressos do bebop que não tinham mais lugar nos Estados Unidos. Então era questão, ou você guiava táxi em Nova York, como o Duke Jordan o fez para sobreviver, ou ia para a Europa. Né? E lá encontrou um público europeu atento, né? Educado, né? Musicalmente, né? Que ouvia como música clássica moderna do século XX, o jazz americano. Né? É curioso isso. Portanto, nós encerramos aqui com Duke Jordan. Fiquem aqui com Duke Jordan, tá? Esse disco que eu tenho, para terminar aqui, para a gente receber o nosso convidado, que já está adentrando aqui a nossa plataforma, tá? Esse trio aqui, tá? Isso aqui foi gravado em Copenhague, em 1978, tá? Tá lá o Danny Richmond, que era um baterista que também atuou junto com Charles Mingus. Danny Richmond, né? Foi baterista de muitas formações com Charles Mingus. Então, pessoa assim, muito egresso, Wilbur Little no baixo, pessoal que era egresso do bebop, que não encontrava mais lugar nos Estados Unidos e se mandaram para a Europa. Tá? E tinha restaurante chinês com molhos de amendoim misteriosos, né? Que o Duke Jordan cismou aqui, tentou desvendar um mistério que não existia. Muito bem, então terminamos aqui a sessão dos CDs e vinis desse humilde blogueiro. Vamos entrar agora, o quê? Entrevista. Parece que o nosso convidado Francisco Ladeira já está adentrando aqui na nossa live, tá? Então, vamos começar. Sobe vinheta! Cine